Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Sobre Ele, projeto que nós apresentamos semanalmente, devocionais, para que nós possamos juntos refletirmos através da leitura da Bíblia Sagrada. Nessa semana, nós vamos tratar sobre um tema que é qual é o seu valor. Nele, nós vamos ainda destrinchar alguns outros aspectos relacionados, como a importância da coragem e da confiança naquilo que Deus coloca para as nossas vidas. O texto base que nós leremos logo em seguida está no livro de Êxodo, que faz parte do Pentateuco, uma coleção de 5 volumes que fora escrita por Moisés, assim aceito historicamente por teólogos e também por pesquisadores ao longo de todo o tempo, por séculos e séculos. O livro de Êxodo, ele estará para nós no capítulo 3, verso 7 ao verso de número 12. Essa vai ser a nossa leitura para a reflexão, para a nossa meditação ao longo dessa semana. Vamos juntos? Assim está escrito na palavra de Deus. Então o Senhor continuou e disse: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão ou das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir, Faraó, e tirar do Egito os filhos de Israel? Vamos repetir para destacar esse verso 11. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E por fim, no verso 12, Deus respondeu: Eu estarei com você. E este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Amém. Queridos, nessa semana nós vamos tratar sobre o valor. O valor que há em você, o valor que há em mim, o valor que há em nós. E dentre os elementos que eu gostaria de convidá-los a tratar ao longo desse tempo que aqui estamos, está a coragem, está a determinação, está a confiança, está também a fé. Quando nós pensamos nessas passagens que nós lemos, nós temos que fazer uma breve visita contextual e histórica do que estava se passando nessa época. Meados de 1500 a.C., o povo de Israel, que estava antes na Terra Prometida, o povo de Israel estava aprisionado, sob jugo de Faraó, numa terra estrangeira, situada especificamente no que nós conhecemos como o Egito. O povo estava, muito possivelmente, aflito, nervoso, agitado, conturbado. E diante de um cenário dificultoso, onde possivelmente haviam questionamentos que eram feitos entre eles e na própria consciência de cada um, como: será que nós vamos sair daqui? Será que nós vamos alcançar a terra que Deus havia prometido desde o patriarca da fé, Abraão, que esteve caminhando durante anos e anos
e acabamos chegando até essa terra desconhecida, essa terra estrangeira, e estamos agora sob o jugo atroz, sobre a perseguição, sobre os males provocados por Faraó contra esse povo. E os questionamentos possivelmente eram inevitáveis em diversos momentos. Mas o que nós observamos nessa leitura, nesse trecho que nós destacamos para o nosso devocional, é que Deus, ele é soberano. Deus está à frente de quaisquer principados ou potestades. Deus está à frente de quaisquer circunstâncias que venham a acontecer de ordem humana. Mas ele, enquanto Criador, ele pode dar ordens divinas e que, por sua vez, são intransponíveis, são insuperáveis. E é isso que Deus faz. Ele chama esse homem, chamado de Moisés, que foi encontrado num pequeno cesto quando era criança, poucos meses após ter nascido. E aquela criança fora resgatada pela filha de Faraó e foi criado com toda a ciência, o conhecimento refinado na época, nas terras egípcias, consideradas como um meio de referência na formação educacional naquele período. E nós vamos observar que Deus chama, portanto, Moisés, que querendo ou não era um estrangeiro naquela terra, e ele vai convocá-lo. Ele vai, de fato, alistá-lo, se assim pudéssemos descrever. E a missão de Moisés, ela talvez é uma das mais desafiadoras que nós poderíamos imaginar. Ele teria que chegar a Faraó, ele teria que buscar clamar pela libertação, para que o povo não ficasse mais naquele local e pudesse migrar e pudesse seguir de acordo com as coordenadas que Deus desse até alcançar a terra de Canaã, a terra prometida. E é interessante porque a centralidade da nossa reflexão ao longo desse período, ela vai se dar sobretudo com um questionamento que Moisés faz ao próprio Deus e que está registrado no verso 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Vejam, este questionamento poderia ser feito por quaisquer outros que possivelmente estivesse nessa situação que Moisés se encontrava. Se fosse um de nós, por exemplo, o que eu gostaria de trazer à tona para nós pensarmos é que muitas vezes Deus pode nos chamar de uma forma inesperada, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, para empreender uma importante obra aqui na Terra, para estar à frente, para liderar projetos, para desenvolver atividades que possam contribuir com os nossos semelhantes em determinados segmentos, em determinadas searas. E se nós olharmos para nós mesmos e, sobretudo, percebermos o quão finitos, falhos e limitados nós somos, podemos nos questionar: ora, será mesmo que eu sou capaz de fazer, de empreender, de realizar isso aqui na Terra? Será que eu vou superar as minhas limitações? Haverá capacidade em mim para efetivar, para transformar um esboço, um sonho em realidade? Sonho esse que Deus pôs no meu coração. E em meio a tantos questionamentos que possam ser feitos, vem uma outra questão. Afinal, qual o verdadeiro valor que eu tenho? E eu gostaria de dizer a você, que está aqui conosco, que Deus, ao permitir o milagre do nascimento, ao permitir a bênção que é a vinda para esse mundo, em nome dele, para zelar, para cuidar de tudo aquilo que ele fez por nós, ele já está evidenciando o amor que ele sente, o amor que ele fecunda, o amor que penetra e que deve adentrar todos os dias no nosso coração. Esse amor que é sacrificial e que assim foi evidenciado após mais de 1500 anos por Jesus Cristo. Quando Cristo vem ao mundo em formato humano, com carne e ossos, como nós temos neste momento. Ele aprende através do seu Pai,
a seguir as ordenanças que ele estava pondo em seu coração. E mesmo sendo humano, ele também tinha a natureza divina, conforme está registrado no Evangelho de João. E Jesus, ele evidencia, ele torna claro, nítida, a importância da dedicação contundente, do empenho, da garra, da disposição, por mais contrariedades que venham a acontecer no mundo afora, questionamentos de pessoas que porventura não se colocaram no seu lugar e que não sabia, que não conhecia a essência e sobretudo a missão que o Deus Pai havia colocado para ele enquanto filho, enquanto o próprio Jesus. Mas voltando para Moisés, querendo ou não, falando também um pouco de nós mesmos. Quantas vezes ao longo da nossa trajetória, ou adiante, daqui a algum tempo, nós estaremos a nos indagar, estaremos talvez parados a refletir e a pensar profundamente. Será mesmo que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu vou suportar? Será que eu vou aguentar lidar com essa situação, seja em um contexto familiar, um contexto de âmbito espiritual, um contexto de âmbito conjuntural, em ambientes como universidades, como ambiente de trabalho, como em quaisquer outras instituições? As questões que nós colocamos a nós mesmos, as indagações, os freios, querendo ou não. E eu queria convidá-lo a refletir que Deus nos permite viver e lidar exatamente com aquilo que está nos seus planos. Quando nós confiamos fidedignamente na sua palavra, quando nós confiamos de que se Ele criou esse mundo e cada elemento está interligado, que há perfeição na natureza feita pelo Senhor, no firmamento no céu, nos mares, na terra que sobreveio, em cada ser que foi constituído. E há um sistema dentro desses seres que funcionam ordenadamente, sincronicamente, e que estão interligados para que o nosso corpo, por exemplo, esteja funcionando nesse momento. Esse Deus que é preciso, esse Deus que ele é exato naquilo que realiza, ele também é exato naquilo que apresenta as nossas vidas e aquilo que ele nos convoca, aquilo que ele nos chama a realizar, como ele chamou a Moisés, em meio a tantas dificuldades que o povo estava passando, assolado na terra do Egito. Então, o valor que eu me reporto, ou o valor que eu convido você a pensar comigo, é que, na verdade, ele é provindo de Deus. Se dependesse de nós mesmos, não haveria valor algum, pois nós não fomos criados por nós mesmos. Nós não somos incriados, ou seja, nós fomos formados, nós fomos constituídos. E a despeito de teorias existentes e com respeito àqueles que a propõem, não poderia haver sentido na aleatoriedade. Não poderia haver sentido na ocasionalidade. Não poderia haver sentido que a desordenação poderia criar a ordenação que há no nosso corpo, que há entre os órgãos do ser humano, que há entre as articulações e as conexões com os nossos ossos. Não haveria sentido ao perceber as cânulas, se assim pudéssemos considerar, ou os canos pequenos, em centímetros ou milímetros, que nós podemos chamar de veias, capilares, artérias, e que estão aqui a passar, a transcorrer pelo nosso corpo. Não haveria sentido se nós parássemos para pensar na grandeza de Deus ao formar o nosso corpo e toda a engrenagem que nos permite estar agora dialogando e refletindo juntos. Então Deus é perfeito, Deus é preciso, Deus é genuíno, Deus é intencional, Deus é o Criador. Ele não foi criado, Ele é o próprio formador, é Ele quem gerou a vida. E se Ele te gerou, se Ele permitiu que você chegasse até aqui nesse momento, é porque Ele tem propósitos na sua vida. Ele quer trabalhá-los, Ele quer fazer com que você se dedique para que eles venham a frutificar. E esses frutos não são para o seu uso ou para o meu uso.
os frutos que nós viermos a fazer ou viermos a construir, eles são, na verdade, para serem entregues às pessoas que estão ao nosso derredor. Eles são para serem compartilhados com os nossos semelhantes, com o próximo. E como diz o grande mandamento, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e, semelhantemente, amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, querido e querida, você tem um valor único dentro de si e que ele foi depositado por Deus e não por expectativas humanas, não por cobranças, não por interesses externos, mas sim porque Deus pôs dentro de você. E caso você ainda não tenha essa mesma firmeza, e caso você não tenha plena clareza, como o próprio Moisés demonstrou nessas passagens que nós lemos, quando ele indaga e adiante ele mais uma vez irá questionar a Deus, querendo, na verdade, dizer: será mesmo que eu sou capaz? E eu faço a pergunta: será que ele estava enxergando o valor que Deus estava atribuindo e que estava inserindo dentro dele para ser porta-voz, para ser condutor, para ser libertador, em meio às afrontas, às dissensões, às aflições que o povo estava passando naquele ambiente? E você pode ser um próximo, você pode ser uma dessas pessoas que Deus irá usar, que Deus irá trabalhar, pelo valor que Ele pôs dentro de você, um valor que não é material, um valor que não é tangível, que não pode ser tocado, mas que é um valor único, intrínseco, e que é depositado pelo Deus, que formou tudo aquilo que há. Então eu gostaria nesse momento de convidar você a entronizar esta palavra, que você possa meditar mais uma vez nela, que você possa lê-la individualmente, no seu recôndito, com o Senhor, em diálogo, em comunhão com Ele, se possível. E para nós finalizarmos, eu quero convidar você para orarmos juntos. Vamos lá? Senhor Deus, querido Pai, estamos aqui na Tua presença e te agradecemos pela porção da Tua palavra que foi lida e que está sendo trabalhada nos nossos corações. Ensina-nos, Pai, a confiar primeiramente no Teu amor, a confiar na Tua soberania, na Tua graça que nos alcança e que trabalha em nossos corações. Ensina-nos a valorizar o Teu empenho, o Teu sacrifício, a Tua dedicação para que estejamos aqui. Ensina-nos a perceber o valor que o Senhor incutiu, que o Senhor pôs em nosso coração. Valor inestimável, valor que não se compra, valor que não se quantifica. Valor esse que é insubstituível e que rege e deve assim nortear os nossos passos, pois é um valor que nos liga ao Senhor. O valor da fé, o valor da esperança, o valor do cuidado uns com os outros, o valor do amor dedicatório, sacrificial que nós aprendemos com Jesus. Pai, assim eu oro para que esteja cuidando, apaziguando as circunstâncias que porventura um dos nossos semelhantes venham a lidar nos próximos dias, e cuidando, guiando os nossos corações. Assim eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Fiquem na paz.